A paz do Senhor, amados irmãos, muito boa noite. É um prazer para mim estar aqui com vocês no Família Nele. Não se assustem, foi apenas um convite que o Bruno fez e eu aceitei de coração. Espero que eu possa fazer um trabalho tão excelente quanto ele costuma fazer. Mas o mais importante é que nós consigamos continuar o estudo da carta do livro de João, né? Um livro importantíssimo do Evangelho que nós temos na Bíblia. E eu espero que vocês já estejam aí preparados, com o coração aberto para participar desse estudo. E que vocês, como o Bruno sempre fala, já estejam aí compartilhando, curtindo a página, né? Como eu costumo falar também na EBD, aproveita e manda um convite para o seu amigo, para o inimigo, para o vizinho, para o parente. Vamos fazer todo mundo conhecer o canal da nossa comunidade, conhecer o Família Nele e aprender um pouquinho com a gente. Convido vocês nessa hora, a gente fazemos uma oração para podermos dar início ao nosso estudo. Senhor nosso Deus, nós pedimos, ó Pai, que mais uma vez, pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu Santo Espírito esteja à frente de tudo que você falado e comentado aqui nessa noite. Ó Deus, que a minha vida e dos meus irmãos que estão assistindo essa ensino, Deus, possam estar preparados, receptivos, atentos àquilo que o Senhor já vem ministrando e ainda vai ministrar durante todo esse tempo que estivermos juntos. Ó Pai, que o Senhor anule em mim o homem, mas que eu seja canal de bênção para todos aqueles que estão desejosos de ouvir uma palavra do Senhor. É assim que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos dar início, vamos concluir, na verdade, vamos passar por todo o capítulo 10. Aula passada, terça-feira passada, o Bruno fez a explanação do capítulo 9 e nós vamos continuar estudando o livro de João. Então peço que você pegue sua Bíblia aí, prepare, vou procurar manter o mesmo ritmo que o Bruno tem, mas se eu avançar um pouquinho, se eu recuar um pouquinho, não estranhe. Cada um tem um jeito de fazer o estudo da palavra. Então vamos lá. João, capítulo 10, versículo 1. Eu vou fazer uma leitura com vocês pausada também e nós vamos comentando. Então João, capítulo 10, versículo 1 diz assim: Em verdade, verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles lhe falavam. Então vamos fazer esse primeiro estudo aqui de 1 a 6. Vocês veem aí que logo no começo, Jesus já usando daquela maneira de fazer paralelismo, de usar sentidos figurados, ele traz uma proposta para aqueles que estavam seguindo e ouvindo. Vocês sabem, através dos estudos, que muitos dos judeus, principalmente aqueles que eram os estudiosos da lei, estavam procurando uma maneira de pegar Jesus em alguma mentira, ou algo que realmente eles pudessem colocar Jesus na parede e realmente usar como acusação. Só que Jesus chega e fala assim: olha, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só pela essa outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, como ali muitos dos judeus trabalhavam com rebanho, com cuidado de rebanho, sabia que você, quando tem sua propriedade, você faz ali seu aprisco, seu cercado, e só entra ali quem tem autorização. Quem não tem, é lógico que vai ter uma atitude de ladrão. Mas o que ele quis dizer isso para os judeus ali naquele momento? Que se você conhece, você vai entrar por onde? Pela porta, no local correto. E sempre na porta, normalmente, num caso desse, no aprisco, tem que ter alguém que abra ali. No caso, o porteiro. E isso ele quis dizer o seguinte: de tudo que ele vinha mostrando, de tudo que ele vinha falando sobre o reino de Deus, eles estavam indicando o caminho correto, o local correto, e qual era o local aonde as pessoas deveriam realmente estar se preocupando em estar num futuro próximo. Muitas vezes a gente se preocupa com o nosso dia a dia, onde eu moro, onde é o meu local de trabalho, mas esse não é o meu aprisco, não é o seu aprisco. O nosso aprisco está no reino dos céus, na eternidade com Deus. E aí ele fala: aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Ou seja, ele também mostra uma outra figura ali. Primeiro ele fala do ladrão, que é aquele que entra sem ter autorização. Depois ele fala do porteiro, aquele que cuida, que dá acesso ao local.
E aí ele fala do pastor, né? Porém, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. No versículo 3, ele diz: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha que coisa interessante. Jesus estava dizendo assim para o seguinte: já que vocês conhecem que um pastor chama as ovelhas pelo próprio nome, eu também, representando o Pai, eu conheço cada uma das minhas ovelhas. Eu conheço cada um de vocês. E isso nos dias de hoje, Jesus continua dizendo isso para mim e para você. Se eu verdadeiramente escuto a voz do pastor, se eu verdadeiramente entendo que ele é o pastor desse rebanho chamado igreja, eu sei que ele conhece a minha vida, conhece a vida do meu irmão, ele nos conhece como ovelhas. E como uma boa ovelha, eu vou dar ouvido à voz do pastor. Eu não vou ficar perdendo meu tempo seguindo outras vozes. E aí Jesus está começando a falar isso, porque um pouquinho na frente nós vamos ver aonde ele quer chegar com esse tipo de comparação. E aí também ele fala assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e eles os seguem, porque ele reconhece a voz. Jesus mostra também que além de colocar as ovelhas no aprisco, o bom pastor também, quando ele precisa levar as ovelhas para fora do aprisco, para que elas possam se alimentar, para que elas possam se exercitar, ele vai à frente, ele não as abandona. Então, muitas vezes, o que eu entendo com isso? Que às vezes as pessoas acham que o aprisco é só a igreja, o templo, que só ali dentro que o pastor está cuidando dela. Não, meu irmão. Quando eu saio verdadeiramente ouvindo a voz do Senhor, de dentro desse aprisco que é a nossa igreja, um templo físico, eu sei que Deus vai estar comigo, Jesus vai estar comigo aonde eu for. Seja no meu trabalho, seja no meu bairro, seja numa viagem que eu vou fazer. Se eu verdadeiramente sei quem é o meu pastor, ele vai estar diante de mim em toda e qualquer situação. Porque justamente ele fala, porque a ovelha reconhece a voz. Então eu vou reconhecer os sinais que Deus vai manifestar ao meu redor, porque eu tenho essa intimidade. Jesus está falando aqui de intimidade. Jesus está falando aqui de relacionamento. E isso aqui, talvez para aquele povo ali, fosse um pouco duro demais de ouvir. Porque o relacionamento que até então o povo judeu tinha tido, era um relacionamento distante com Deus. Sempre através dos profetas, sempre através do sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. E Jesus estava vindo para falar assim: você pode ter relacionamento com o Pai, assim, tete a tete, de igual para igual. Como eu, na minha casa, quando meu pai era vivo, podia chegar e conversar com meu pai. Minha mãe ainda vive, então eu posso chegar e conversar com minha mãe. Se eu sou pai, meus filhos podem chegar e conversar comigo. Ter essa proximidade sem precisar ter um intermediário. Alguém que se coloque no meio dessa comunicação. Então o que eu quero chamar a atenção para vocês nesses seis primeiros versículos que nós lemos? 3 figuras. O ladrão. Ficou bem claro para você que o ladrão é aquele que vem trazer a palavra de Deus, ou entra na sua vida querendo trazer a palavra de Deus, sem ser pela porta correta, que a porta é Jesus. O ladrão também, ele não tem como é que eu posso dizer assim? Ele não tem uma vontade de te fazer conhecer aquilo que é verdade. Ele está vindo para te tirar algo e não para te trazer algo. O porteiro, quando Jesus fala que o porteiro abre a porta para o pastor, Jesus faz esse papel. Jesus abre, rasga, quando ele mora ali, e ele já sabendo disso que ele iria entregar a própria vida, quando ele rasga o véu do Santo dos Santos, ele está sendo esse porteiro, ele que está dando livre acesso ao Pai. E entrar pela porta, dar vida para as ovelhas, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Eu estou até já dando um spoilerzinho, mas Jesus, quando ele morreu ali, nós sabemos disso, ele deu a vida por mim e por você. E a gente vai ver esse papel do pastor. E aí, versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falava. Ora, Jesus vem desde o começo do primeiro capítulo, mostrando para os judeus as obras que ele fazia e os discursos que ele tinha. E mesmo assim os judeus não conseguiam acreditar naquilo que ele falava, ou não conseguiam aceitar as coisas que ele fazia. Mas ele está falando assim: poxa, se a ovelha reconhece a voz do pastor e o segue, era quase como se estivesse dizendo assim: por que vocês ainda não estão me seguindo? Ou, se a ovelha, como ele está falando, não segue, é porque não reconhece a voz do pastor. Ou seja, talvez eles estivessem ali já cutucando
aqueles doutores ali, falando assim, se o judeu muitas vezes não está fazendo, se o povo não está seguindo o que vocês estão falando, é porque eles não estão reconhecendo em vocês a autoridade que deveriam reconhecer, como aqueles que conhecem a lei de Deus, mas que talvez estavam apresentando a lei de Deus de uma maneira errônea para o povo naquela época. E Jesus fala, olha, se a voz não for do pastor, a ovelha não vai seguir, ela vai fugir. E aí vamos lá do versículo 7 até o 9. Então Jesus diz assim, Jesus, porém, me afirmou, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu até já tinha comentado isso com vocês logo no começo do ensino, mas olha para vocês entenderem. Jesus volta de novo naquele paralelo, usando a figura do aprisco com o bom pastor. Então ele fala assim, olha, eu sou a porta, quer dizer, ele está mostrando que o caminho do relacionamento do homem com Deus é através dele. É através dos ensinos que Jesus vem mostrando em todos os capítulos, né? Com as bodas de Canaã, quando ele explica para Nicodemos o nascer de novo, né? Quando ele faz a multiplicação dos peixes, dos pães, quando ele fala que ele é o pão da vida, quando ele cura o oficial do filho do rei. Então tudo o filho do oficial do rei, quando você vai observando todas essas leituras desses capítulos, ele vem tentando mostrar quem é o bom pastor, ele vem tentando mostrar para o judeu o que ele está trazendo, que ele não é uma mentira, como os judeus estavam tentando a todo momento, interrogando ele, tentando fazer com que ele fosse pego em algum tipo de engano. Não, ele está mostrando, eu sou a porta, mas aí ele fala, quem veio antes de mim é que são ladrões e salteadores, e as ovelhas não me deram ouvido. Então, quando aquilo que eu comentei, quando provavelmente muitos ali já não davam ouvidos aos doutores da lei, é porque não reconheciam neles a verdade. Essas pessoas não sentiam provavelmente no coração paz de saber assim, não, essa pessoa está falando a verdade, está respeitando a palavra de Deus e eu vou continuar seguindo. Não, e aí, até fazendo um paralelo, o que pode acontecer quando a gente realmente não ouve a voz do pastor, quando a gente não é uma boa ovelha que segue, vai seguir outros ouvidos? Lembra lá Saul, quando foi colocado como rei, e que Deus falou, vai lá, destrói uma Amalequita, não traz ninguém? Ele pega, deu ouvido ao povo, em vez de dar ouvido à voz do profeta, que Deus falou através do profeta Samuel, ele deu a voz ao povo, não matou o rei, escolheu dos melhores dos animais lá para trazer de riqueza. Aí Samuel, quando chegou, ele falou, cara, o que Deus falou para você? Ah, não, mas o povo... Então, meu irmão, a gente tem que entender que a nossa vida não depende de um relacionamento físico com uma outra pessoa. É lógico, nós temos os nossos pastores, os nossos líderes, que são como pessoas levantadas por Deus para nos apontar a direção, para nos ensinar o caminho, mas o meu relacionamento pessoal com Deus tem que ser o primórdio de todas as coisas. Eu tenho que muito mais ouvir a voz de Deus do que só ficar dependendo de homens, porque todos nós, enquanto homens, somos falhos. E aí Jesus fala no 11, eu sou o bom pastor, e ele, no 10 ele fala, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, que foi aquilo que eu comentei. Muitas vezes nós estamos preocupados só com a nossa vida terrena, mas Jesus está falando assim, olha, eu estou trazendo uma vida que vai muito além daquilo que vocês estão acostumados a viver agora. Mas as pessoas tinham dificuldade de entender isso, porque as pessoas estavam preocupadas com a necessidade. Veja que o judeu naquele momento, ele estava esperando o Messias, mas era o Messias que livrasse eles do jugo de Roma. E se vocês forem ver ultimamente, o pessoal ainda está esperando. Semana passada, ou essa semana, se eu não me engano, os judeus estão orando para chamar o Messias de volta. Mas aí você me pergunta, mas não sei, mas Jesus já veio. Pois é, o judeu ainda não entendeu isso, ainda está pedindo para o Messias, ainda estão esperando o Messias que eles não reconhecem que já veio há mais de 2000 anos atrás. Vamos lá, versículo 12 em diante. Aí ele fala, né, terminou o versículo 11, eu sou bom pastor da vida pelas ovelhas. Aí isso aqui eu não posso deixar de falar. Papel principal e primordial, que Jesus também com esse paralelo apontou para aquilo que ia acontecer com ele. O bom pastor, como a gente ouve aquele louvor antigo,
eram as 100 ovelhas, uma se perdeu, as 99, o pastor deixa no aprisco e vai lá buscar aquela ovelha perdida. Jesus está falando isso. O bom pastor, aquele que ama as suas ovelhas, ele vai fazer de tudo para proteger essas ovelhas. E até aqui fazendo um paralelo, como o nosso pastor sempre diz, né? As ovelhas, se você for olhar uma aprisco, tem ovelha de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho, né? Pequena, média, grande, tamanho pastor e tamanho Andrezão. E eu fico até pensando numa situação dessa. Imagina se o pastor tivesse que sair para buscar uma ovelha do tamanho do pastor Alexandre, uma ovelha do tamanho. Tem que ter muito amor para fazer isso. Mas, brincadeiras à parte, veja como Jesus quer dizer o seguinte: o teu relacionamento com Deus é um relacionamento que você nunca vai ser abandonado. Ao passo que no versículo 12 ele fala: o mercenário, que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ora, Jesus estava falando o seguinte, lembra que lá no começo, no primeiro versículo ele fala que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte esse ladrão e salteador. O mercenário é esse ladrão e salteador, porque o mercenário muitas vezes até entra nas nossas vidas. Se eu não estiver realmente ligado com ouvindo a voz do pastor, eu vou começar a ouvir a voz de outras pessoas que se dizem enviados por Deus, mas que na hora, como diz assim o mercenário, se você não sabe, é aquela pessoa que trabalha por dinheiro, trabalha por algo que recompense a vida dela. Não é como o pastor que trabalha por amor, que vai atrás de você por amor. Então o mercenário, ele que é aquele que entrou, não pela porta, mas entrou por outro lado, no aprisco, na hora que ele vê o perigo, quando ele fala aqui do lobo, ou numa hora que ele, às vezes aquela pessoa que está te orientando espiritualmente, que você está dando ouvido, na hora que você passa uma luta, a pessoa limpa o trecho, te deixa sozinho. Mas Jesus fala assim: eu sou um bom pastor, eu conheço minhas ovelhas. Jesus sabe porque ele conhece, porque o Pai, antes dele vir à terra, ele já conhecia que eu e você estaríamos no mundo. Então ele já tem esse conhecimento desde a eternidade, porque Deus também deu essa missão para ele. Já que Deus vinha trabalhando através dos profetas e a humanidade ainda assim estava se desviando de Deus, Deus falou: eu vou ter que realmente mandar Jesus, o meu filho, em carne e osso, para esse povo poder acreditar, para esse povo ver de quem que eu estou falando. E aí Jesus fala: eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. E aí ele acrescenta: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus está terminando essa primeira parte, comparando com o aprisco de ovelha, dizendo assim: além de tudo isso que eu já expliquei para vocês, ele quer dizer o que para os judeus? Olha, as ovelhas do aprisco naquele momento seriam só o povo de Israel. Mas quando ele aqui no versículo 16 ele fala: ainda tenho outras ovelhas, ele estava apontando profeticamente para os gentios, para aqueles que precisariam ser resgatados, para aqueles que num primeiro momento não tinham promessa de salvação. Mas o plano de Deus era que todo mundo fosse salvo, desde que aceitasse e reconhecesse que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, o próprio Verbo, como a gente vê lá no capítulo 1 de João, o Verbo que vem e começa, né? João Batista falava: olha, eu batizo pela água, mas ainda vai vir aquele que vai trazer a vida em abundância. Então, isso que ele quer chamar a atenção, isso que ele queria mostrar a vocês, são como as ovelhas que não estão reconhecendo a voz do bom pastor. Era isso que ele estava dizendo. E isso eu tenho que trazer para a minha vida hoje em dia. Será que eu e você verdadeiramente estamos dando ouvido para o verdadeiro pastor, aquele que está disposto a dar vida por mim, por você, como Jesus deu na cruz? Ou nós estamos dando ouvido para o ladrão, para o salteador, para o mercenário? Vamos adiante. E os judeus ainda mesmo assim queriam continuar perseguindo Jesus. Então, versículo 19 e 20. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Porque, porventura, um demônio pode abrir um demônio? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Olha, de novo,
depois de tudo que Jesus explicou, num exemplo maravilhoso, Deus continua, não, esse cara é louco, esse cara está falando besteira, é endemoniado. Mas aí você vê o quê? Que isso faltava entendimento para aquelas pessoas de ouvir a palavra. Porque quando a gente vem lendo de novo, todos os ensinos têm sido vistos, e vai chegar um trechinho mais à frente que Jesus vai falar isso, mas já também vou adiantar um pouquinho. Jesus sempre vai apontar para duas coisas, para aquilo que ele fala e para aquilo que ele faz. Hoje em dia, às vezes você pode estar seguindo um mercenário, porque você está acreditando só no discurso que a pessoa faz, mas não observa as coisas que essa pessoa está fazendo. Ou ao contrário, você pode estar dando ouvidos para uma pessoa que realiza boas obras, mas o discurso dela está totalmente diferente daquilo que é a palavra de Deus. Eu não vou citar aqui em termos de congregações nem nada, mas vocês com certeza devem estar passando na sua mente pessoas que não se chamam notoriamente cristãs, realizam boas obras sociais, mas o discurso delas não é coerente com a palavra de Deus. E o interessante é o versículo 21, quando já que a gente começa a perceber que pessoas que estão tendo entendimento daquilo que Jesus está falando, que falam assim, mas peraí, você está chamando ele de endemoniado, mas você acha que um endemoniado poderia abrir os olhos do cego? Isso que estão falando está se referindo ao capítulo 9, quando Jesus cura o cego. Então, é meio que falar assim, como é que eu vou chamar o cara de endemoniado? Porque o demônio quer que você mais perca a sua vida e acabe com tudo. Mas Jesus não. Jesus estava querendo bem-estar, meu e seu, cuidando da sua vida. Então, ali já tem pessoas que já começam a sentir e identificar nele essa figura do bom pastor. Versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Então, vamos parar aqui do 22 até o 24. Olha o que está acontecendo. A festa da dedicação era... Você sabe, né? Talvez vocês não lembrem, mas existiam 7 festas principais, que era a festa dos pão, Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Mas a festa da dedicação foi uma festa que foi criada e era celebrada durante 8 dias no mês de dezembro, como comemoração da restauração e consagração do templo, depois que Antíoco Epífanes tinha invadido Jerusalém, ali em 164 a.C., mais ou menos, tinha destruído o templo e tinha profanado o templo. Então, até no livro de Daniel, você vê uma profecia apontando para isso. Antíoco Epífanes, ele tipifica o anticristo. Já lá no livro de Daniel, era uma tipificação. Então, ele invadiu o templo, profanou o templo foi destruído, e depois disso, na época de Judas Macabeu, eles conseguiram fazer a reconstrução do templo, consagrar o templo, e foi criada essa festa. Então Jesus estava ali no meio desse tumulto de gente, porque onde tem festa tem tumulto, e era uma festa importante para o povo judeu. E ele estava passeando ali pelo pórtico, um dos pórticos que deveria ser enorme, onde se concentrava a maioria das pessoas. E aí os judeus começaram a perguntar, mas se você fala que é Jesus, por que você não fala logo para a gente? Aquela pressa do ser humano, né? Quer que sempre alguém que está dizendo algo ou está afirmando algo, a pessoa quer saber logo tudo tintim por tintim, ou se quer pegar a pessoa em uma acusação, fica instigando, né? Parece que não é nada diferente do que a gente vê hoje em dia acontecendo por aí. Então eles falaram assim, por que você não fala logo para a gente quem é você? E aí Jesus vai entrar de uma maneira que eu também já dei uma antecipada, mas presta atenção agora como você vê como Jesus vai jogar com essa situação do discurso e dos atos que ele realiza. Então vamos lá, versículo 25 em diante. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Olha como ele foi assim, mais claro do que isso, eu acho que Jesus não poderia ter sido. Mas ele foi assim,
na cara do pessoal, na lata. Cara, vocês não estão reconhecendo tudo que eu estou falando, não estão reconhecendo tudo que eu estou fazendo. Até hoje, quando ele fala assim, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Ou seja, não é só o que eu falo, o que eu tenho realizado mostra que eu sou filho de Deus. Mostra que o Pai é eu e o Pai somos um só, somos um em carne. Já viu quando você fala assim fulano é igualzinho o pai dele, age igualzinho o pai dele, né? No dia a dia a gente não fala assim quando você vê um filho que tem não só os traços físicos, mas age da mesma maneira que o pai. E Jesus estava falando isso, eu sou igualzinho o pai. Se o pai pôde realizar no passado grandes manifestações através dos profetas, através de Moisés, através de Elias, de Eliseu, agora eu estou aqui perto de vocês realizando as mesmas obras e vocês não conseguem acreditar, e eu já disse isso. E aí ele fala, por que vocês não reconhecem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Embora vocês sejam judeus, vocês não são, estão querendo sair fora da aprisco, vocês estão querendo buscar outra aprisco, vocês não estão querendo permanecer. Então, o que é isso importante para mim e para você, meu irmão? Se eu não prestar atenção no meu dia a dia, com o meu relacionamento com Deus, olha, eu tenho que tomar cuidado, porque de repente eu posso estar indo para outro aprisco e não um aprisco onde Jesus é o pastor. Nós temos que estar sempre repensando. Por isso que é importante eu e você termos o nosso momento individual com Deus, o nosso devocional com Deus. Não vou ficar falando aqui que você tem que ter 5, 10, 15, 1 hora por dia. Meu irmão, isso aí é entre você e Deus. Bom seria que você pudesse passar a maior parte do seu dia, eu também, ali só parado, estudando, meditando na palavra. Mas a gente sabe que muitos de nós temos que trabalhar, manter a casa em ordem, tudo. Mas é importante que eu e você tenhamos esse momento do nosso dia. Seja no princípio do dia, seja ao final do dia, melhor que seja no princípio e no final do dia, que seja 5, 10, 15 minutos. Mas tire o seu devocional com Deus. Ouça a voz do pastor, para que você não fique só naquilo que é dito, mas você possa enxergar as maravilhas de Deus, a obra de Deus sendo realizada. E não ouvir de Cristo naquele grande dia, afastai-vos de mim, não vos conheço. Mas Jesus, eu cantei no louvor da igreja, eu dei aula, eu estava na porta da igreja, não vos conheço. Meu irmão, eu morro de medo disso. Eu sempre penso, Senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, que está fazendo eu fugir da prisão, me puxa com um cajado. Lembra que o pastor tem um cajado, não com alguns têm um tipo de um arco assim na ponta, que é justamente para puxar a ovelha, para não deixar a ovelha ir para o lugar do perigo. Vem cá, minha filha, vem cá, não vai para aí não. E há situações em que o pastor até quebra o perna da ovelha, para a ovelha tomar jeito. E eu penso que eu e você não estamos precisando ter a nossa perna quebrada por Deus para poder andar pelo caminho correto. Então, Jesus falou, eu e o Pai somos só um. E aí, principal que ele fala aqui, aquilo que o Pai me deu, ninguém tira da minha mão. Então pode vir, vem que tempestade, meu irmão. Lembra de quando Jesus está no barco ali dormindo, que os discípulos ficam desesperados, mestre, o mar se revolta. Se você está com Jesus, pode vir a luta que for, ninguém vai te tirar da mão de Deus, ninguém vai te tirar da mão de Jesus, porque antes de eu e você sermos vida, Deus já nos tinha criado, Deus já nos deu para Jesus como herança. Se nós vimos lá no livro de Efésios, Deus tem as nossas vidas como herança do Pai. Então é uma herança eterna, incorruptível. Então ninguém pode tirar isso da mão dele. E aí, quando ele acabou de falar isso, vamos do 31 ao 34. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apredejais? Responderam os judeus, não é por obra boa que te apredejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Olha que coisa interessante. Por que Jesus está tendo esse diálogo também com eles? De novo, eles não queriam entender, eles não queriam ouvir. A raiva deles com Jesus era tão grande, porque eles começaram, quando você volta ali no versículo 21, que você vê que alguém fala assim, mas um endemoniado não ia curar um cego. Então o pessoal ali, quem estava acusando Jesus, já estava começando a perceber que o discurso de Jesus e as obras de Jesus estavam fazendo efeito. E quando Jesus acusa eles deles não serem do rebanho, aí eles ficam loucos, falam assim, como não? Imagina já você pegar um cara, sei lá, de 20, 30 anos estudando a palavra de Deus, Jesus fala assim, você não é do meu rebanho. O cara deve ter ficado louco, cuspindo fogo, babando, querendo enganar Jesus. E aí ele pega e fala assim, por que vocês querem me atirar pedra?
Se eu falei alguma coisa que a obra que eu fiz não está de acordo, então você pode me atirar pedra. Mas se não é assim, se o que eu estou falando está sendo comprovado pelas minhas obras, ou se as obras, o que eu falo é comprar uma coisa não desvincula da outra, por que vocês querem me apedrejar? Aí eles falam, como eles não tinham como contra-atacar, não, porque você está blasfemando, falando que você é filho de Deus, você sendo homem, porque eles ainda não tinham entendido a santidade que habitava dentro de Jesus. Mas Jesus volta na própria lei, para mostrar que não estava fugindo da lei. No Salmo 82, 6, eu vou ler para os irmãos aqui, olha lá o que diz em Salmo 82, 6. Salmo 82, 6 assim: Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. E aí, a explicação que se tem para isso é que a palavra filhos de Deus era como se fosse Ben Elohim. Então, Elohim, que se você tirar o in, é o plural, El é Deus, e Ben Elohim seriam os filhos de Deus. Então, quando Jesus está falando isso, ele está falando assim: se vocês, que são carnais também, podem ser chamados de filhos de Deus, por que eu não posso falar que eu sou filho de Deus? E Jesus estava também mostrando isso para eles, até para comparar que ele tinha realmente uma natureza divina, e não era uma natureza carnal, como a dos homens que nasceram sem essa intimidade com Deus. Então, ele sempre, você vai ver em outros capítulos da Bíblia, no livro de Mateus, de Marcos, em Lucas, que o pessoal vai estar sempre acusando Jesus de blasfêmia, sempre dizendo que ele estava blasfemando. Só que quando ele coloca essa situação de filho de Deus, ele quebra o argumento, porque se fosse para apedrejar ele, porque ele se dizia filho de Deus, então ele também tinha que apedrejar os outros, porque eles também eram chamados de filho de Deus no livro de Salmos. Então aí Jesus, de novo, usando a própria lei, ele mostra como o engano, como aquelas pessoas estavam cegas pelo engano, pela palavra, pela falta de entendimento. E vale a pena eu comentar um pouquinho com os irmãos também, que eu deixei passar aqui, que essa surdez que talvez o povo judeu tivesse, não é uma surdez física, de que assim, nunca... sabe quando você vê aquela criança irritante, que às vezes você quer falar alguma coisa, a criança fica, tapa o ouvido e não quer... Não é isso. Mas eles estavam surdos pela própria ganância do coração do homem. Porque imagina, na constituição do povo judeu, um sacerdote era uma pessoa de alto nível, era uma pessoa reconhecida, de alto status na sociedade. E quando Jesus veio com todo esse discurso, toda essa obra, ele estava quebrando esse sistema religioso. Ele estava quebrando uma situação que para eles se sentiram ameaçados. Falaram assim, nós vamos perder poder. Jesus está tirando esse poder da gente. Então, Jesus, feito isso, feito essa jogada na cara com Saulo, ele põe mais uma vez por terra os argumentos que estavam jogando contra ele de blasfêmia. Aí ele continua, do verso 35 em diante. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Ou seja, está falando para eles, não é? Vocês estão contrariando a própria palavra que vocês acreditam. E se a palavra chama vocês de filho de deuses, porque são filhos de Deus, por que vocês estão achando que eu estou falando isso? Porque se eu estou falando que o Pai me santificou, e porque Ele me enviou, não é? Então Jesus fala assim... E aí, quem que é o maluco? Eu ou vocês que se julgam conhecedores da lei? 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É aquilo que eu já disse antes. Jesus de novo reforça isso. Vocês não querem acreditar pelo que eu estou falando? Então acreditem pelo que eu estou fazendo. Se vocês não querem acreditar pelo que eu estou fazendo, acreditem pelo que eu estou falando. Porque Jesus conhecia a lei e estava mostrando para eles que ele estava cumprindo a lei. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Quer dizer, Jesus causa uma confusão tão grande na cabeça daquele povo, e ele sabia isso justamente como falando que era um dia de festa. Ele causa uma confusão tão grande que ele sabe que mesmo talvez se alguém quisesse botar a mão naquele momento, não ia conseguir, porque ia ter as pessoas que estavam tendo entendimento, que estavam ouvindo, dando ouvir a voz ao bom pastor, e não iam deixar isso acontecer. Então essa que é a beleza desse diálogo, de ele mostrar, com o próprio conhecimento daqueles que se julgavam muito mais inteligentes do que o outro,
Jesus mostra para eles, olha aqui, vocês é que estão sendo hipócritas, vocês é que estão se contradizendo naquilo mesmo que vocês julgam acreditar, julgam cobrar dos outros, não realizam, mas eu vim para mostrar que o que eu falo, eu faço, diferentemente do que ocorria e como a gente vê hoje. Se eu quero realmente entender, se eu estou num bom lugar onde a palavra de Deus está sendo ministrada, está me alimentando, eu vou ver sempre coerência no discurso e nos atos de qualquer pessoa da igreja, não só do pastor. Não só do pastor, mas nós vamos ver sempre discurso, coerência entre o discurso e as obras. E a minha vida como cristão tem que ser assim. As pessoas têm que ver, eu posso não ser pastor, como eu falei também lá, dos 5, né? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Eu posso não ter nenhum desses cargos dentro da igreja, mas se eu sou verdadeiramente uma ovelha do rebanho de Cristo, as pessoas têm que me reconhecer pelo meu discurso e pelos meus atos, pelas boas obras e pela minha fé em Cristo, pelo meu entendimento da lei de Deus. E para terminar, versículo 40 até o 42, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. O que é interessante fazer também essa comparação com João? Porque João realmente não realizava milagres. João fazia o batismo do arrependimento. E ele estava sempre falando, depois de mim vai vir um que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Então, eu entendo que Jesus também voltou para lá, até para mostrar para as pessoas, mais uma vez reafirmar, que ele estava cumprindo a palavra de Deus, que ele estava cumprindo a profecia, e que as obras dele faziam o discurso de João ser coerente. De tudo aquilo que muitas vezes alguém falava que João era louco, agora o pessoal está vendo, não, o cara não era louco não, o que ele falou está acontecendo. Então, a importância de quando nós entendemos e recebemos uma palavra profética é disso, discurso e coerência. Meus irmãos, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e o que eu queria deixar de final. Estejamos atentos à voz do Senhor, estejamos atentos e saber qual é o rebanho que eu pertenço, qual é o aprisco que eu pertenço, quem é o verdadeiro pastor. Não nos deixemos nos ensurdecer e nos cegar por coisas que verdadeiramente não são coerentes. Se uma obra que alguém está realizando não for coerente com a palavra de Deus ou vice-versa, meu irmão, ora por essa pessoa e ore para que você vá para o caminho correto e essa pessoa também, para que ouça a boa palavra, ache a verdadeira porta, o verdadeiro porteiro e escute o verdadeiro pastor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, continue estudando, continue meditando na palavra de Deus e que haja paz na vida de cada um de vocês. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.